Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje nós vamos falar sobre regulação e desestatização e para isso a gente convidou a Rosane Menezes, nossa sócia de infraestrutura, e o Gabriel Galípolo, CEO do Banco Fator. Obrigado pelo convite, meninas. Obrigada. Gabriel, o que pode e o que deve ser privatizado? O que deveria ser a prioridade do governo? Eu acho que a gente fala de privatização, a primeira coisa a gente precisa falar de um conceito um pouco mais amplo, né? Aqui é um risco eu ficar falando de temas jurídicos na frente de vocês. Fica à vontade. Mas a gente tem algumas particularidades da legislação brasileira, de ter uma lei distinta, uma lei de concessão, uma lei de PPP, e às vezes no linguajar tradicional, que as pessoas conversam na rua, tudo é privatização, né? PPP, concessão e venda de controle de empresas públicas, ou até venda de participação de bancos ou empresas estatais em outras empresas. E durante muito tempo, eu acho que essa discussão assumiu contornos mais ideológicos, vamos chamar assim, né? E curiosamente, privatização nesse sentido amplo é um tema que quando você vai para o abstrato, ele gera mais problemas do que para as discussões do caso concreto. Eu já vi políticos ou até governos de inclinações muito distintas que às vezes têm uma retórica clara de contra ou a favor, mas aí quando você vai discutir aquele caso, daquela empresa, daquele setor, daquele serviço especificamente, se acaba enveredando por temas mais técnicos e já se criou tantas maneiras de se mensurar efetivamente quais são as vantagens que você teria de conceder para o privado aquele serviço ou de vender a empresa, que hoje é muito simples você conseguir fazer esse estudo e determinar quando faz sentido e quando... Muito simples talvez não seja o termo adequado, mas existe um ferramental, existe a tecnologia, existe o conhecimento necessário para você conseguir determinar isso. Especialmente nos casos das PPPs, que eu acho que eu sou particularmente gosto muito do modelo de PPP, eu acho que você consegue contornar os dois dos melhores mundos ali, ou seja, você consegue concentrar o máximo de eficiência que uma empresa privada consegue fornecer, somado a você ter objetivos que não são exclusivamente econômicos ou condicionar os resultados econômicos a resultados sociais interessantes, nessa lógica, eu não acredito que existiria quase nenhum serviço, a não ser aqueles que são vedados do ponto de vista legal, que você não poderia contar com a iniciativa privada prestando aquele serviço. Às vezes a grande crítica que você faz assim, poxa, eu vou privatizar um hospital ou uma escola e a lógica de gestão vai ser, eu quero maximizar o meu lucro. E aí nem sempre a lógica de maximizar o lucro está alinhada com a lógica da melhor prestação de serviço. Então, para responder a primeira colocação eu acho que não existiria nenhum serviço, a não ser aqueles que têm restrição legal, que você não poderia pensar em alguma dessas três modalidades, ou a própria privatização, ou a concessão, ou a PPP. Só tem uma ressalva que eu quero fazer, é que sempre, quando a gente olha as discussões sobre PPPs, privatizações e concessões, elas vêm à tona, ou têm um período de mais predominância, muito menos porque economistas e advogados ou administradores públicos tiveram a capacidade de convencer governantes de que aquele é o melhor modelo para prestar aquele serviço ou para atender a população, e muito mais porque em momentos de crise econômica o Estado passa por restrições fiscais e ante essa restrição a solução é vender ativos ou conceder para que o privado faça. São as condições da necessidade materiais que se impõem e colocam isso. Eu acho positivo que se coloque na página do dia aí essa questão, mas precisa tomar muito cuidado para não se pensar em privatização exclusivamente como uma saída para resolver um problema fiscal. A gente precisa pensar, quando a gente vai pensar numa empresa de saneamento, que o fundamental é universalizar o serviço de saneamento, né? Quando a gente vai pensar em qualquer tipo de outorga numa rodovia, a gente precisa entender que, além da questão fiscal, é preciso que você tenha a manutenção do serviço sendo bem prestado durante um período. Então, essa é a ressalva que eu acho que é importante a gente fazer. Posso complementar? Eu achei interessante um ponto que você colocou, até engraçado, né? Até para fazer um
sobreponto, porque eu acho que talvez se a Luciana tivesse me feito essa pergunta, né, o que a gente deveria privatizar, e quando a gente está pensando, né, seja em governo estadual, seja em governo federal, virou quase que, eu acho que o termo privatização, e aí dentro do que o Gabriel falou, concessão, enfim, na verdade você terceirizar um serviço para a iniciativa privada está quase na moda, né, é engraçado, tem algumas coisas e hoje a gente escuta, a gente abre o jornal, é o que a gente vê. E aí, eu acho que, quando eu pensando, né, quais setores ou o que deveria ser priorizado, pensando em privatização, né, ou em terceirização do serviço, ou faz sentido a gente privatizar tudo, a minha lógica, quando eu paro para pensar, e eu não sou economista, sou advogada, mas eu responderia assim, eu acho que a gente tem que começar as privatizações, as terceirizações, justamente naqueles ativos que são mais atrativos para o setor privado, ou que eles têm uma lógica econômica, ou que eles teriam, no mínimo, um retorno. Então, é um pouco até engraçado que o Gabriel colocou aqui, ele tem razão, agora eu estou vindo dentro de uma outra ótica, porque ele fala assim, a gente tem que tomar cuidado, né? E aí eu acho que ele está falando a gente, né, o agente público, né, o gestor, de não olhar talvez um déficit fiscal e sair privatizando todos os seus ativos. Por outro lado, faz sentido você privatizar um ativo ou terá atração da iniciativa privada aquele ativo, se for um ativo, enfim, que tenha um resultado econômico ou que tenha, de fato, uma regulação minimamente sustentável ou capacitada, enfim. Então, é interessante isso que o Gabriel falou. E aí eu acho que eu iria até, juntando as duas coisas, né, assim, o que faz sentido, por onde faz sentido começar? Para mim, onde faz sentido começar? Primeiro, a gente tem que olhar os ativos que fazem sentido ou que não estão no DNA do Estado, né, ser detentor daquilo ou explorar aquela uma atividade. A segunda questão, e é um pouco da tecla que eu bato toda vez que eu tenho oportunidade de conversar, de fazer uma palestra, alguma coisa, é a questão de projeto, é a questão de se planejar e de fazer um estudo, que é um pouco o que o Gabriel falou, né? A questão, a gente fala muito da modelagem do projeto. Então, se você vai privatizar um determinado ativo, é muito importante que você faça a história que eu falo sempre, é a lição de casa, que faz sentido eu privatizar aquele ativo, que eu acho que é um pouco o que o BNDES está fazendo agora na contratação das consultorias. O Banco Fator, salvo engano, acho que está contratado até para um de saneamento, né? 2 de saneamento e 1 de transporte de gás. Isso. Então, justamente deixa eu contratar uma consultoria para entender, na hora de terceirizar esse serviço, se faz sentido eu privatizar, se faz sentido eu fazer uma concessão ou uma subconcessão, ou enfim. Ou talvez a conclusão seja até não faz sentido, por N razões, enfim, pela capacidade daquele ativo, né? Então, para mim, não tem uma resposta absoluta. Essas discussões, como eu tentei dizer na primeira, elas só existem num plano absolutamente abstrato. Conforme você vai descendo tecnicamente para a realidade grita para você a plenos pulmões daquilo que é possível e aquilo que não é possível, quando você chegar num projeto, na empresa específica, naquilo específico. Então, eu acho que esses temas de quem acha que privatização também é uma coisa assim que passei para o privado e aí o privado se resolve sozinho. Não, ele exige do Estado entender o que é regulação, entender como é que se formula um contrato, entender o que é matriz de risco, entender o que é serial, entender o que é equilíbrio econômico-financeiro. Então, não existe, só existe como tipo ideal, de maneira abstrata na cabeça dessas pessoas, essa polarização entre privado e público, porque não existe mercado sem Estado e não existe Estado sem mercado. Essas duas coisas, essa nossa sociedade que a gente vive é uma grande PPP, é uma grande parceria público-privada. Então, eu acho que essa dicotomia ela está muito mais associada a discursos que funcionam bem para polemizar ou para polarizar. Mas na vida real, quem está ali consegue enxergar mais ou menos o que é possível e com estudos técnicos, como esses que a Rosane comentou do BNDES, como tantos outros que a gente participou junto com vocês, fazendo para vários estados, né? A gente consegue ali claramente perceber quais são as vantagens e desvantagens e quais são os riscos, onde é possível, onde não é possível. O ponto só que eu quis chamar a atenção é, em economia, a gente tem um conceito daquilo que é investimento líquido ou investimento macroeconômico, efetivamente. Então, troca de controle acionário por si só não gera nova capacidade produtiva, a não ser que eu jogue eficiência lá dentro. Então, ali é tranquilo. Então, passei para o privado, claramente você consegue medir que ele tem mais produtividade, e fala assim, bom, com mais produtividade vai ser bom para a economia, faz todo sentido privatizar, trocar o controle daquela empresa para uma empresa privada, de público para privado. Isso é tranquilo.
Mas existe uma preocupação também de que esses processos de concessões, PPPs e privatizações tenham a capacidade de gerar investimento macroeconômico, ou seja, ampliação de capacidade, investimento novo, né? Então, me preocupa se por acaso se pensar o seguinte, não, eu vou vender o controle dessa empresa para levantar dinheiro para conseguir dar um reajuste para um setor A, B ou C. Aí talvez não seja a melhor razão para se fazer a privatização e nem o endereçamento correto dos recursos adicionais que o ganho de produtividade que o privado vai proporcionar para aquele serviço. Então, o ideal é, bom, se ele vai proporcionar sobra de capital porque ele tem mais produtividade, o ideal é que isto fosse gerar mais investimentos naquele ou em outro setor que não tem capacidade de geração de receita e precisa de subsídio. É essa lógica mais geral que eu acho que é importante estar inserida sobre a ótica do poder público. É lógico, sobre a lógica do privado foi o que a Rosane comentou aqui. Vai fazer sentido aquilo que for mais fácil, aquilo que são atividades econômicas mais triviais, com capacidade de geração de receita e que, obviamente, vai fazer sentido para o privado. A gente tem ouvido muito falar de Vale Educação, né, que é não uma privatização de algum órgão estatal, mas, efetivamente, dar dinheiro para o povo e buscar no privado o serviço que deveria ser público. Você acha que quando você vai buscar uma empresa que já é privada, ela acaba sendo mais eficiente do que transformar uma empresa pública em empresa privada, no qual você tem todos aqueles funcionários que eram funcionários públicos e vão ter que mudar um pouco a mentalidade? Ou você acha que na hora em que você dá o dinheiro para o povo ir atrás de um serviço privado, ele vai acabar indo atrás de um serviço privado de menor qualidade? O que você acha disso? Eu acho que sempre que você já tiver uma infraestrutura de oferta privada, é mais simples do que você querer criar, do ponto de vista do público, toda a infraestrutura para prestar aquele serviço. Então, a priori, em abstrato, eu sou sempre favorável a este modelo que estimula a criação da oferta daquele serviço ou produto pela iniciativa privada. E acho que o Estado muitas vezes tem um papel de fazer esse estímulo. O que é importante, e isso a gente pode olhar nos casos dos países que tiveram mais sucesso em desenvolvimento nos últimos anos, qualquer tipo de atuação desse tipo de relação do Estado com o privado tem que estar condicionado ao atendimento de performance e metas pelo privado, para evitar isso que você acabou de dizer. Então, seja um benefício fiscal para uma empresa, ou seja, a possibilidade de ele contar com uma bolsa para poder estudar, os dois privados que receberam aquilo vão ter que estar sempre condicionados e aquela política tem que estar sujeita a ser revista, a ver quais são os resultados que foram obtidos com aquela política para a gente poder ir aprimorando e performando, né? Mas é preciso também dizer, a Rosane pode falar isso muito melhor do que eu, às vezes tem algumas sensações que existem balas de prata e não existe, né? Assim, todos esses processos vão envolver você revisitar, acompanhar, aprimorar. O segredo, como diz uma amiga nossa, é não repetir os mesmos erros do passado, não é isso? Fazer erros novos, mas claramente qualquer solução dessa vai gerar dificuldades, a gente precisa ir aprimorando. A avaliação de uma empresa pública e de uma empresa privada é diferente, assim? O certeza. Processo é distinto? Com certeza. Com certeza, porque assim, o M&A em si, em última instância, é um processo negocial. É um processo negocial que você vai ali tentando estimular os dois lados através de aproximações sucessivas a chegarem. E tudo que você não pode fazer no poder público é o negocial, né? Você precisa, em abstrato, entender como é que você vai chegar num valor e numa condição onde a conformação entre prêmio e risco vai fazer sentido para a iniciativa privada. E aí também, quando você faz iniciativa privada, às vezes é uma coisa amorfa, porque você vai ter tipos de investidores distintos, né? Então, você não tem a negociação. E aí, por você não ter a negociação, ter uma equipe que consiga entender os dois lados é o fundamental. Rosane e Gabriel, obrigada pela presença. E na próxima semana a gente volta com mais uma conversa no Madrona Talks.